Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou a Gabriela e esse é o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Eu estou aqui hoje com o nosso médico veterinário Rodrigo Santana, que é formado pela FAA, pós-graduado em Pecuária de Leite e tem MBA em Gestão de Cooperativas. Junto conosco temos o Bruno, também formado em Medicina Veterinária pela UFLA e pós-graduado em Controle de Processamento e Qualidade de Produtos de Origem Animal. Como maio é o mês da vacinação contra a febre aftosa, hoje trazemos um assunto muito importante também, que é a raiva. Rodrigo, desenvolve pra gente como que é a raiva. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho dessa doença que tem grande importância vamos dizer assim, na veterinária. Além de ser uma doença de animais, ela também é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é transmitida dos animais para os humanos e dos humanos para os animais. E a maior forma da gente evitar essa doença, a melhor, vamos dizer assim, é através da vacinação, porque é uma doença de grande importância e que leva a grande letalidade. A gente considera a letalidade dela, ou seja, a taxa de morte, de 100%. Ou seja, o animal que contrair essa doença vai vir a óbito. E o que isso causa no ser humano, já que o animal vem a óbito? Como que isso impacta no ser humano, Rodrigo? Gabriela, a importância disso em medicina humana é porque a taxa também de morte no ser humano é altíssima. Em toda a história, a gente tem somente 5 casos de pessoas que contraíram essa doença e conseguiram sobreviver. Inclusive tem um no Brasil, na cidade de Recife, no Pernambuco, mas a gente então considera a melhor maneira de evitar isso através da vacinação. Tem alguns protocolos quando o ser humano é acometido por um animal doente, ou é mordido por um cachorro, ou tem um contato, no caso, no meio rural, através da saliva do boi ou da vaca, de restos mortais em carcaça, que são os protocolos através de vacina e o soro. Mas em profissionais da saúde, médicos veterinários, enfermeiros, a gente usa também a vacinação. Essa vacinação em humanos ela é feita e a gente faz a titulação, que é a contagem de anticorpos, para ver se essa resposta imune foi suficiente para proteger. Então, caso não tenha sido essa taxa tenha sido eficaz, a gente faz uma segunda vacinação para proteger esses profissionais. Então, tanto em medicina veterinária quanto em medicina humana, a melhor forma de se evitar a doença é através da vacinação. Sim. E Bruno, o IMA, é o órgão que fiscaliza toda essa questão da vacinação. Como que funciona esse método legislativo para fiscalização? No IMA, funciona da seguinte forma: a raiva ela é uma doença de notificação obrigatória, que a gente chama, né? Então, todo produtor veterinário que a pessoa tem um animal lá que ele desconfia que tem sintomas de raiva, ele deve notificar ao IMA, né, para que a gente possa tomar as providências. Como a gente procede nesses casos? Quando o animal vem a morrer com sintomas de raiva, aí é feita a coleta do material, que é o cérebro, né, do bovino. Pode ser feito tanto pelo médico veterinário particular, como pode ser feito pelo médico veterinário do IMA também. Esse material é enviado ao laboratório e aí, quando o laboratório detecta que foi positivo, ele já nos notifica para a gente tomar as providências. Aí a gente vai na propriedade, notifica o produtor, a gente vai nas propriedades vizinhas, a gente avisa que teve um foco de raiva na região, para o produtor proceder também à vacinação dos animais dele. Por mais que já tenha vacinado naquele ano, mas quando tem um foco assim, na região, a gente sempre orienta que eles vacinem novamente os animais, né? E sempre pede para tomar cuidado com os outros animais também da propriedade, né? Cavalos, gatos, cachorros. A raiva ela pode pegar qualquer mamífero está sujeito a contrair a raiva. E caso do ser humano tenha tido contato com esses animais também, a gente sempre orienta para procurar o posto de saúde. É interessante isso aí que o Rodrigo estava falando em relação à vacina humana. A gente que trabalha diretamente com a raiva, a gente tem que todo ano fazer essa titulação, fazer esse exame para ver como está a nossa proteção em relação à raiva, porque ela é uma doença tão letal, tão perigosa, que se a gente não tiver com essa titulação em dia, a gente não pode nem atender.
os casos, né, suspeitos que tem. Então isso é uma coisa séria, é uma doença séria e é uma doença que assim, é relativamente simples de controlar porque a vacina é muito eficaz, né, Rodrigo? Exatamente. Essa vacina a gente já usa há anos, ela tem sua eficácia comprovada. Então a gente usando um esquema de vacinação, montando um calendário de vacinação na fazenda, a gente pode estar intercalando, a gente aproveita muito a campanha de aftosa para intercalar essa vacina, para conciliar. Então a gente faz um manejo, faz essa vacinação contra a febre aftosa, uma vacinação contra a raiva, para a gente estar maximizando esse manejo. E os sintomas da raiva, como o Bruno estava falando, são sintomas basicamente nervosos, ou seja, o animal fica agressivo em algumas vezes, ele cai, fica como se estivesse pedalando. Esses são todos sintomas que a gente direciona para que seja um caso suspeito de raiva. Então, toda vez que a gente tiver animais assim com essa sintomatologia nervosa, a gente deve chamar um profissional, seja como o Bruno falou, do IMA, ou seja um profissional particular da sua confiança. E como o Bruno reforçou, a vacinação, tanto a medicina humana quanto a medicina veterinária, ela é muito eficiente, ela é muito eficaz. Uma pergunta, você disse que depois de ser notificado, né, depois que o animal vem a óbito, coleta o cérebro para fazer análise, né? Isso. Essa só pode ser atendido, né, de forma correta, dizer mesmo que a raiva depois dessa coleta desses produtos, ou o animal tem que ser sacrificado? Não, na verdade, na raiva, a gente nunca orienta o produtor a sacrificar o animal, né? Tanto é que a gente nem pode coletar, né, o material se o animal tiver sido sacrificado. A gente tem que esperar o animal vir a óbito para depois coletar o material, porque se você faz isso antes, provavelmente vai dar um falso negativo, que a gente chama. O que é isso? O animal estava com a doença, mas no exame ele não vai constatar, porque não deu tempo ainda do vírus se alocar lá na região onde ele fica para conseguir ser observado no exame. Tá? Sim. Você fala que vocês que têm contato, né, que tem contato direto com a raiva e tal, tem o seu protocolo de vacinação. Os produtores, né, os produtores que têm seus animais na fazenda ou as pessoas que nem em casa, eu tenho um gato mesmo, meu gato é vacinado, mas a gente tem algum outro protocolo além da vacinação dos animais? Ou tem um protocolo para a gente também seguir? Em relação à questão humana, a gente sempre orienta assim, que se você foi mordido ou se foi arranhado, a unha do gato também pode transmitir a raiva. Ah, é? Sim. Gente. Então, se você teve um acidente desse tipo em casa, que você procure imediatamente o posto de saúde, porque lá você vai ser orientado lá da forma como proceder. Por mais que o seu animal não tenha sintoma, tá? Ou principalmente se você for mordido por um animal que você não conhece, às vezes um animal de rua, alguma coisa assim, sempre procurar o posto de saúde imediatamente, que eles vão tomar as providências e vão te orientar da melhor forma como proceder nessas situações, né? E outra coisa interessante também, ainda falando da questão da propriedade rural, do produtor rural, porque no caso dos bovinos e equídeos, né, dentro da propriedade rural, a forma mais comum desses animais contraírem raiva é pela mordida do morcego hematófago, né, que é o morcego que se alimenta de sangue. E às vezes é fácil o produtor perceber os animais que estão sendo mordidos, né? O produtor normalmente conhece, né, Rodrigo? Eles dão umas lesões, principalmente atrás do pescoço, ou às vezes nas patas. Um cavalo perto da crina ali. Isso. Então, o animal se enrosca na crina, também é outro fácil de identificar, o animal com a crina maior fica com a crina toda enrolada. E além disso, a gente observa bem aonde foi a mordida do morcego, porque quando ele para de se alimentar, o sangue ainda não coagula, porque na saliva do morcego tem uma substância anticoagulante e fica escorrendo o sangue ali por alguns minutos. Então é bem fácil de identificar o animal que foi atacado por esse morcego. Sim, então se o produtor observar que está tendo animais com esse tipo de lesão na propriedade dele, é mais importante ainda que ele reforce a vacinação, inclusive dos animais dos animais que nascem ali por volta dos 3 meses, que já está com o sistema imunológico já pronto para receber a vacina, que se vacine esse animal e que daqui a 30 dias repita essa vacina de novo no animal que são 2 doses? No caso, o animal que está sendo vacinado pela primeira vez na vida, é interessante que ele
receba um reforço com 30 dias para melhorar essa proteção. E que ele fique mais atento ainda. Se ele observar se for regiões assim que pode ter cavernas de morcego, região às vezes muito montanhosa, né, ou que tem às vezes aquelas manilhas abandonadas, né, onde o curso d'água, onde pode o morcego ter algum... encontrar ali abrigo, né? Isso, encontrar ali abrigo. É importante que ele comunique ao IMA também, porque o IMA tem uma equipe especializada de coleta de morcego que vai atrás, que vai nessas cavernas, que faz o controle desses locais para combater o morcego hematófago. Como eu já disse, né, esse mês de maio é um mês focado na vacinação contra a febre aftosa e esse assunto tem sido muita pauta, né, ultimamente, sobre raiva, o Bruno. O que tem trazido esse assunto tão à tona nesses momentos? Na verdade, assim, nós, enquanto IMA, né, órgão de defesa sanitária, a gente sempre incentiva o produtor a vacinar contra a raiva nos meses da campanha de aftosa, para aproveitar o trabalho que ele vai ter, né? Ele já vai prender os animais para vacinar contra a aftosa e vacina contra a raiva também. Mas, especificamente, esse ano, teve uns casos de raiva humana notificados, né, no estado de Minas e, coincidentemente ou não, teve um caso de raiva bovina confirmado aqui em Governador Valadares, na região do Pico do Bituruna, recentemente, no mês passado. Então, esse assunto está em pauta muito por causa disso. Né, desses casos que foram confirmados tanto em humanos quanto em bovinos também. Então a gente reforça aí a importância da vacinação, que nenhum produtor deixe de vacinar os seus animais aí contra a raiva, aproveitar a campanha de febre aftosa para fazer esse trabalho contra a raiva também. Uma coisa importante da gente salientar é o seguinte, que a partir do ano que vem já não vai ter mais vacina contra a aftosa, mas que o produtor não deixe de vacinar contra a raiva por causa disso. Porque às vezes ele está acostumado a sempre vacinar contra a raiva junto com a aftosa. Cria um hábito, né? Cria esse hábito, mas que mantenha a vacinação contra a raiva. Isso é muito importante. A importância de manter não só a vacina de aftosa e de raiva, que a gente está trazendo o assunto em pauta aqui hoje, mas todo um esquema vacinal da fazenda. Raiva, brucelose, a maldiano popularmente conhecida. Então, fazer um calendário sanitário, se preparar para o ano inteiro, é de extremamente importante. Acho que o que a gente tem hoje aqui para tomar, né, para não esperar que surjam casos que levem esse assunto em pauta, para poder criar essa preocupação. Porque quanto mais preventivos nós formos, melhor vai ser para nós, para o rebanho, para a gente, como nós pessoas também, não sermos atacados e acometidos por essas doenças. O Bruno, você citou agora há pouco que ano que vem, né, já não vai ser obrigatória a vacinação contra a febre aftosa. Pode explicar por que vai acontecer isso? Vai ser em todo o Brasil, só o estado de Minas Gerais? Como é que vai funcionar? Na verdade, né, a partir do ano que vem, ela não vai ser obrigatória, como ela também vai ser proibida. Não nem sequer poderá vacinar contra a febre aftosa a partir do ano que vem. Por quê? O que acontece? Deixa eu explicar resumidamente essa situação. Um país ou um estado, no caso de Minas Gerais, ou regiões, no caso do Brasil, por exemplo, que é dividido em regiões para a questão da febre aftosa, existem 3 status que a gente chama, que a região tem em relação à febre aftosa. Tem o status da região que tem casos de febre aftosa, tem status daquela região que é livre de febre aftosa com vacinação, que é o status atual, né, da nossa região, do bloco ao qual Minas Gerais pertence, e tem, vamos dizer assim, o status mais seguro de todos, que é o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Porque se pensa o seguinte, se eu não estou vacinando e não estou tendo casos da doença, é porque realmente não existe circulação do vírus na região, a gente está, né, protegido. Fazendo esse resumo aí, há mais de 20 anos que a nossa região, com o estado de Minas Gerais, não tem nenhum caso de febre aftosa, né? Então já existe um programa do Ministério da Agricultura, um programa aí que já vem se desenvolvendo há mais de 10 anos, com esse projeto de tornar o país todo livre de febre aftosa sem vacinação. Qual a vantagem disso? O país que ele tem esse status, ele consegue preços muito melhores para vender os produtos, né, tanto da parte do leite quanto a carne. Então os produtos eles são mais valorizados, os produtores conseguem vender para países que pagam melhor, né, que são mais exigentes dentro do mercado. Então tem uma série de vantagens em a gente conseguir esse status.
Mas é uma coisa que a gente tem que fazer com muita segurança, porque a gente tem que ter muita certeza que não há a circulação viral para a gente poder tirar a vacina, porque a gente vai ficar sem essa proteção da vacina. Por isso que a gente faz todo esse trabalho, já tem um trabalho desenvolvido há mais de 10 anos, a gente vem fazendo esse acompanhamento, os trabalhos todos nesse sentido. Algumas regiões do Brasil já tiraram a vacina, como a região sul todos os estados do sul já não se vacinam mais. Alguns estados do norte também já deixaram de vacinar. E aí dentro desse cronograma, a partir do ano que vem, mais um bloco de estados vai ser incluído nesse status de livre sem vacinação, do qual Minas Gerais faz parte desses estados. Por isso que a partir do ano que vem a gente não vai vacinar mais contra a febre aftosa. Aí existe um período, se eu não me engano, aí, de 1 ano e meio a 2 anos, eu não vou saber precisar bem, que a gente fica meio assim no estado de observação. E se dentro desse período não houver nenhum foco, aí sim a OIE, que é uma organização internacional, reconhece o nosso estado como livre de febre aftosa sem vacinação, para a gente poder colher todos os benefícios que isso vai ter para a gente. Então isso tem sido um processo gradual dentro do país inteiro, Sim. né? Só o bloco que Minas Gerais pertence que vai ser livre ano que vem. Sim. Né? São vários estados, eu não vou saber falar todos aqui, mas basicamente são alguns estados do Sudeste, da região Centro-Oeste também, alguns, que vai tirar a vacina. E a ideia é que daqui a alguns anos o Brasil todo, né? Todo o Brasil inteiro. O mês de novembro está mantido, é importante a gente manter a vacinação firme nesse mês de maio, no mês de novembro também, até mesmo, né, para a gente poder ter mais essa segurança aí. Então, esse ano ainda é obrigatório a vacinação, o produtor que não vacinar tem todas as penalidades lá relacionadas a isso, e a partir do ano que vem, aí a vacinação no estado contra a febre aftosa passa a ser proibida no estado, não podendo ter mais a vacinação aqui. Lembrando, né, gente, que nesse mês de maio, do dia 1º até o dia 31 de maio tem a vacinação e há um prazo para declaração, né, dos animais estarem vacinados. Como que está esse prazo hoje? Isso, agora nesse mês de maio a gente está vacinando, é bom lembrar, né, a gente está vacinando o gado menor de 2 anos, né, de 0 a 24 meses, e como você bem disse, o produtor ele tem que comprar a vacina até o dia 31 de maio, ou seja, a nota fiscal que ele tem que estar com a data até o dia 31 de maio, e ele tem até o dia 10 de junho para fazer essa declaração. Para fazer a declaração tem várias formas. Ele pode fazer eletronicamente pelo site do IMA, basta ele digitar lá o CPF dele e o número da nota fiscal, que ele consegue fazer a declaração. Ele pode fazer essa declaração presencialmente, ir no escritório do IMA e fazer a declaração dele lá. Ele preenche uma carta de declaração, assina, ele leva a nota fiscal, né, para comprovar a compra da vacina, e ele pode fazer diretamente no IMA, como ele pode enviar também essa carta de declaração pelo e-mail, junto com a nota fiscal da vacina. Existem, então, assim, várias formas que o produtor pode fazer para declarar essa vacina, até o dia 10 de junho. Aí, caso não seja feita, as penalidades se mantêm? O produtor que não vacinar, ele fica restrito, ou seja, ele não consegue emitir guia de trânsito, ele não consegue vender os animais dele, se ele precisar vender para frigorífico, fica travado para isso, além de estar sujeito à multa. A multa hoje está girando em torno de R$120 por animal não vacinado. Então, se a gente pegar o custo da vacina, eu digo, deve estar em torno aí não acho que no máximo até os R$2, acho que não chega nem isso, não sei bem como está o valor, mas, né? E lembrando que o nosso armazém tem fornecido a vacina contra a febre aftosa todos esses anos, esse ano não está sendo diferente. Além disso, você também pode adquirir no armazém a vacina contra a raiva, que foi o nosso tema de hoje. Então, é importante vacinar, é importante se prevenir para a gente não deixar essas doenças entrarem no nosso rebanho e assim a gente conseguir um produto de melhor qualidade. Então, pessoal, este foi mais um Coop em Foco. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer partilhar sobre esse tema tão importante com vocês. Aguardo vocês até a próxima.